Olá! Bem-vinda a mais um Vestir Intencional. Hoje a gente vai falar sobre como ser elegante sem usar salto. Essa é uma live para você que comprou aquela ideia de que para ficar bonita tem que sofrer e tem que ficar usando coisas que você não gosta ou não sabe andar, mas tem um mundo de possibilidades que a gente pode pensar aqui. Então a gente vai falar sobre isso. Dá um alô aqui nos comentários para eu saber que você está vendo essa live. Deixe seu joinha. Enquanto isso, eu vou dar um oi pro pessoal que está lá no Insta, avisar para virem para cá. Vou entrar ao vivo rapidinho enquanto você comenta. Oi, Fernanda, bom dia. Fernanda, você já é adepta do salto ou você ainda está naquela ideia de que só dá para ficar arrumadinha se tiver de salto, que a gente escutou a vida inteira, né? Que a mulher, para ficar elegante, tem que usar salto. Tem um universo para além dessas possibilidades. Inclusive, eu particularmente acho muito mais deselegante você usar um salto e não conseguir andar nesse salto e demonstrar o seu desconforto do que você colocar um salto que é maravilhoso e não conseguir se sentir confortável com ele, deixar de aproveitar os momentos, correr riscos, inclusive, né, de virar o pé, de tropeçar alguma coisa. Eu tenho uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça, já faz uns, 8 anos. Nossa, já faz uns 8 anos. Vocês também tomam uns choques, assim, com as lembranças, que às vezes eu vou pensar quando as coisas aconteceram e é um choque. Mas eu tenho uma cena de uns 8 anos atrás que me marcou. Quem é de Santos talvez saiba a referência. Tinha aqueles bares da Praça Mauá, acho que era Praça Mauá, já não lembro mais o nome da praça da minha própria cidade, mas tudo bem. E eu lembro que eu tava com uma amiga, a gente estacionou o carro de um lado da praça e só tinha que atravessar a praça para chegar até o bar que a gente estava indo. E tinham duas meninas fazendo o mesmo percurso, porque elas tinham estacionado perto de onde a gente estava. É um percurso de, sei lá, se você for andando muito devagar e conversando e vendo a lua e etc., você demora uns 2 minutos. Aquelas meninas devem ter demorado uns 10. Porque a cada 2 passos elas paravam, aí tinha que arrumar a saia, aí tinha que arrumar o salto, e aí tinha que arrumar a saia, e aí tinha que... Porque como aquela praça é calçada portuguesa, né, que tem as pedrinhas pequenininhas, meio que não é também muito fácil andar de saltão. Então eu imagino que o salto alto com aquilo tenha dificultado a vida delas. E às vezes a gente pensa assim, vou colocar um salto que é maravilhoso e vou me sentir super elegante e poderosa, mas você não consegue existir no ambiente. Eu imagino que elas tenham aproveitado pouquíssimo da balada que elas estavam indo. Isso se elas não fizeram o que muitas mulheres fazem em festa de casamento, isso é default, né? Assim, então, todo mundo faz, que é tirar o salto no fim da festa e ficar descalça na pista. Para que colocar o salto se é tirar e ficar descalça lá no final depois, né? Então, uma coisa para a gente começar pensando aqui. Existe um mundo de possibilidades, tem outras coisas para a gente olhar que não só o salto nos calçados que a gente escolhe e não precisa sofrer para isso, até porque esses outros elementos que eu vou citar que são importantes de serem olhados, eles também contribuem para deixar um sapato de salto mais ou menos formal. Ou seja, nem todo sapato de salto é um sapato de salto arrumado. A gente precisa pensar sobre isso. Vendo que a Ianca chegou aqui, Emilene, Pri, bom dia para vocês. Fernanda tá falando que ela sofreu muito com isso por causa da mãe. Onde você vai sem salto? Hoje eu uso o que eu me sinto confortável. Eu gosto de salto bloco, mas uso porque me sinto bem. É isso. Você tem que se sentir bem com aquilo que você está escolhendo. Outras gerações aprenderam muito essa questão do salto, né? De ter que usar o salto. Então, é uma coisa que a gente começa a desconstruir agora, mas também tem que olhar para trás e pensar, putz, a gente vai continuar carregando coisas que não faziam sentido, não vai? O que a gente vai fazer aqui com essa informação? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui passa por coisas que eu já falei em outras lives, inclusive já falei sobre isso, se eu não me engano, na live da semana passada, que é entender o seu conceito de elegância. Porque o que eu considero elegante é diferente do que o que você considera elegante. Mas além de saber o que é elegante para você, aqui o que eu vou falar, ele vai passar um pouco relacionado ao nível de formalidade. Porque muitas pessoas entendem elegância conectada com o nível de formalidade. Não é uma regra, você consegue ser elegante com coisas completamente casuais, tipo, na praia, enfim, desde que você entenda qual é o seu conceito. Foi algo que a gente falou, não lembro se foi no sábado passado,
se foi na quarta-feira, enfim, alguma das lives passadas a gente já falou sobre esse tema aqui, que é o que significa isso para você. Então você vai ter que olhar para os seus padrões para entender o seu recorte de elegância, mas eu vou dar algumas ideias aqui que ajudam a trazer mais formalidade, mesmo que o seu calçado seja mais informal. Eu vou passar por 4 elementos que trazem formalidade para um calçado, são coisas que você pode prestar atenção, tem outras coisas que dá para prestar atenção também, e uma coisa interfere na outra, então nada que eu vou falar aqui é regra, tudo é relativo. É importante que você tenha sempre isso em mente das coisas que eu falo, é por isso que eu não acredito em regra, porque uma coisa interfere na outra e muda completamente o nosso jeito de olhar. Mas são 4 elementos principais que já vão te ajudar a pensar no seu calçado, se ele faz sentido, se ele pode ficar mais arrumado, mesmo que você use algo sem salto para se manter confortável ou não. Uma sobrinha disse, sapatilha é coisa de velha, ela só tem 16 anos, olha como está a cabeça. Então, coisas que foram aprendidas. E sapatilha é um tipo de calçado, não quer dizer absolutamente nada. Chinelo é um tipo de calçado, sapatilha é um tipo de calçado, tênis é um tipo de calçado. Mesmo se a gente pegar o recorte de sapato, de salto é uma categoria, não é um modelo. A gente tem salto anabela, salto bloco, como falaram aqui, tem salto agulha, tem salto gatinha, que é aquele mais baixo e mais estreitinhos. Tem uma infinidade de possibilidades, tem plataforma. Então, são categorias de coisas, não tem nada a ver. Muito bem, primeiro elemento para a gente pensar aqui, deixa eu colocar minha tela para compartilhar, a gente pode começar a olhar para o bico. Aqui eu tenho vários calçados, tá? Tenho salto alto, salto baixo, mas só para a gente começar a pensar nessa história do bico nos calçados. Então, o bico mais fino, ele vai trazer uma coisa mais sofisticada, e aí depende desse bico, ele pode tanto ir para uma ideia que a gente associa por construção, a gente aprendeu a associar com sensualidade, né, aquela coisa assim, bem bico fino, escarpão, salto super alto, super fino, ou ali dentro de um limite do bico, ele vai trazer só uma arrumação, uma sofisticação, um nível um pouco maior de formalidade. Então, quando o bico ele começa a ficar mais pontudinho, a gente vai conseguir deixar o calçado um pouco mais arrumado. Mas aí você tem limites. Por exemplo, aqui a gente tem esse bico, que é um bico mais reto, mais pontudo, e a gente tem esse bico que é levemente arredondado. Ah, mas são de salto. Tudo bem, se a gente tirar o salto aqui, isso aqui poderia ser uma sapatilha, isso aqui poderia ser um salto um pouco mais baixo. Quero que você preste atenção nesse elemento aqui, por enquanto. Ó, aqui é uma sapatilha. O bico aqui é um pouco mais fino. É mais fino e um pouco mais curto, não é aquele bico que esmaga o pé, que é uma dica também que eu já dei numa outra live, a primeira live de sábado que eu fiz aqui. Falei um pouco sobre isso, como usar o bico fino sem esmagar os dedinhos, então procura um bico que seja fino, mas seja um pouco mais curto para acomodar melhor os seus dedos. Ó, esse bico aqui também não é super pontudão, ele vem e dá uma leve arredondada em comparação a esse bico. Então, só de ter ele um pouco mais afinado, ele já ajuda a trazer algo de arrumado para o seu calçado. Todo calçado arrumado precisa ter bico fino? Não, como eu falei no começo, são alguns elementos que a gente presta atenção e todos os elementos interagem entre si. Então, se você tiver um calçado mais informalzão, que tem o bico mais fino, esse é um elemento que conta um ponto para deixar o seu calçado mais arrumado do que se ele tivesse um bico quadradão ou se ele tivesse um bico mais arredondado, que é um bico um pouco mais doce. Então, uma das coisas que pode ter no seu calçado é um bico um pouco mais fino. Outro elemento para a gente prestar atenção quando a gente fala no calçado parecendo um pouco mais arrumado é o material. Porque entre um calçado que seja tipo as sandálias de Melissa, né, que tem aquele material meio siliconado e tal, aquilo é mais informal. E entre aquilo e um calçado que tem um couro mais estruturado, e mesmo entre os couros a gente tem níveis de formalidade, né? Você tem um couro mais desgastado, você tem aquele couro mais liso, mais certinho. Então, você tem ali, deixa um pouco mais arrumado. Então, outra coisa que você pode ter no seu calçado, se você quiser deixar o seu calçado um pouco mais arrumado, mesmo que ele seja sem salto, é ter um material um pouco mais bacana, um material que tem alguma estrutura, de repente um material que tem algum tipo de brilho, ser um metalizado, alguma coisa assim, ou que seja, por exemplo, aqui, esses aveludados, ou então de camurça, que são um pouco mais arrumados, ou os metalizados aqui nessa tela, a gente vê esse tênis que ele tem um brilho, é diferente de um tênis de corrida todo telado,
todo colorido, cheio de recortes com detalhes em plástico e etc. Aqui, repara que no material a gente pode olhar também para o material do cadarço. Um cadarço acetinado é diferente de um cadarço que nem aquele cadarço que a gente costuma ver nos tênis mais esportivos, que são aquele meio de algodãozão, né? Aquela ponta de plástico. Então, isso também, esse tipo de detalhe, ele já ajuda a fazer o seu calçado parecer um pouquinho mais, com que o seu calçado pareça um pouquinho mais arrumado. Outro ponto para a gente prestar atenção em relação ao seu calçado é o solado. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo que eu quero. Ó, aqui nesse modelo a gente tem o metalizado, a gente tem um material que é um pouco mais estruturado, a gente tem um cadarço também mais fino. Isso deixa esse calçado um pouco mais arrumado do que se ele tivesse materiais mais informais, tipo os que eu tinha citado anteriormente. Eu vou voltar aqui. Parabéns pelo canal e pela partilha de conhecimento. Obrigada, Alma, que bom que você está aproveitando. Bico fino, sandálias com tiras, finas no tornozelo, sandálias com bico, folhas são elegantes? Depende do que é elegante para você, mas sim, alguns desses elementos trazem um pouco mais de formalidade dentro do que eu estou falando aqui, Denise. O bico fino, por exemplo, ele traz um pouco mais de formalidade, que nem eu estava falando. A tira fina, ela pode trazer, mas aí depende de outros elementos, depende do material, depende da proporção dessa tira em relação aos outros elementos da roupa, se ela se acomoda ou se é aquela tira fina que é tão fina que fica apertando o pé e marcando, sabe? Vocês já viram foto de quando a sandália de tira tá apertada? Que a pessoa tira e fica tudo marcado? Então, ali já sai um pouco da formalidade, porque já tira essa estrutura da peça. Parece que agora voltou. Deixa eu ver se ele vai me dar o que eu quero. E aí, deu. Vou voltar aqui para a tela. Bom, eu estava falando, então, do solado, do calçado e como isso interfere na nossa percepção. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesses calçados, os solados, eles são mais grossos. Eles são mais grossos, então eles trazem mais peso visual. A gente costuma associar a formalidade com coisas que são um pouco mais esguias e não tão pesadas. E aqui a gente também tem o tipo de material de novo. Eles são emborrachados e a gente vê aqui esse dentinho. Quando a gente vê isso aqui, também traz uma coisa um pouco mais esportiva, um pouco mais informal. Então, presta atenção nisso aqui, quando você estiver olhando para os seus calçados que não tem salto. Aqui é interessante perceber, nesse outro calçado, olha o bico aqui. Ele é mais informal, ele tem essa borrachona, mas aí ele tem o detalhe do cadarço que eu falei, ele tem o detalhe do material que eu falei, e ele tem o detalhe do bico, que deixa um pouco mais formal, se a gente for comparar. Deixa eu ver aqui com algum outro. Ó, do que esse aqui, que tem essa aparência bem esportivona, o solado. Todo marcadinho, emborrachado, com essas cores diferentes. Você até tem o cadarço, tem o material um pouco mais estruturado, tem o bico que é um pouco mais fino, não é tão fino quanto aquele outro, mas esse solado traz uma informação muito mais esportiva para esse calçado, muito mais informal para esse calçado. Um outro ponto para a gente pensar, quando a gente está falando no calçado também, é em relação a se o modelo ele fica mais solto no pé ou se ele fica mais acomodado, mais certinho, né, mais slim. Então, por exemplo, esse Oxford aqui, ele acompanha o pé sem ficar com aquela sobra de material que alguns tênis que são acolchoados por dentro, normalmente deixam, né? Eles deixam o calçado um pouco mais pesado porque fica com aquela sobrona. Aqui o material ele é mais fino, ele acompanha o pé. Em compensação, se a gente for comparar, por exemplo, com esse tênis aqui, também é um pouco mais fino, mas você já vê que esse tênis é um pouquinho mais acolchoadinho, digamos assim. Então, ele traz um pouco mais de peso visual para esse calçado. Ó, aqui, por exemplo, mais peso, porque você está vendo que tem o acolchoadinho nesse pedaço? Aqui também tem o cadarço que eu tinha comentado antes, que é um cadarço muito mais informal. Então, é importante a gente prestar atenção nesses 4 elementos na hora de trazer mais formalidade para o calçado. O bico, o solado, o material e o modelo. Eu ainda vou falar sobre coisas específicas, por exemplo, coisas que você pode olhar se for sapatilha, coisas que você pode procurar se for um tênis ou se for uma sandália, mas antes, deixa seu like aqui no canal, entra no nosso canal do Telegram para ser avisado dessas lives. Como eu falei, vai ter live todos os dias nas próximas semanas. Então, não perde, porque essas lives não vão ficar disponíveis
para acesso depois para quem não estava ao vivo. Então eu te espero para assistir essas lives e aí pelo Telegram você fica sempre sabendo, já que nem todas as redes entregam tudo que a gente segue, né? Deixa eu dar uma olhada em alguns comentários aqui. Eu tenho tantos sapatos metalizados, para mim o básico é o metal. É isso, você tem que entender o que é o seu, né, parâmetro. Érica, tem calçados mais elegantes para cada tipo de corpo, de pé, no caso? Me perguntaram esses dias CGX, tipo plus size e algum tipo de calçado mais elegante para essa cliente. Não. Gente, não. Não tem um tipo de calçado que seja mais elegante para cada tipo de corpo. Corpo, assim, ele é importante, mas ele não é determinante de absolutamente nada. O estilo vem primeiro. A gente precisa parar com essa história de se vestir pelo nosso corpo e por alguma regra. Até porque o plus size, por exemplo, não quer dizer absolutamente nada. Uma pessoa pode ser plus size e ter uma proporção completamente diferente do que outra, que também é considerada plus size. Daviane, vou aproveitar que você comentou aqui para essa cliente e vou avisar para as consultoras. O projeto do Érica Minchin, ele é direcionado para quem quer encontrar o seu próprio estilo, mas se você for consultora, meu melhor conteúdo para você é no Aulas de Consultoria, que toda terça tem aula para consultoras falando sobre negócios, sobre atendimento, etc. Se vocês ainda não seguem Aulas de Consultoria, também espero vocês por lá. Não, mas, gente, eu faço café para fazer um café na live e o café vai esfriando. Eu começo a tagarelar e eu esqueço de tomar o meu café. No fim, é uma desgraça. Muito bem. O que a gente pode olhar quando a gente está falando, por exemplo, de sapatilhas? Vou aproveitar que a Denise tinha me falado sobre isso no começo dessa live. Deixa eu abrir aqui algumas para a gente comentar. Tá aqui. Bom, sapatilha, então. A gente vê aqui nessa sapatilha. Aqui essa imagem ela é até interessante para a gente ver como o material faz uma diferença brutal na hora que a gente está escolhendo o sapato. As duas sapatilhas aqui têm o bico fino, é um bico bem parecido, porém aqui a gente tem um material e até um acabamento nessa sapatilha, né? Você não vê a costura e tudo, que parece um pouco mais aveludado, um pouco mais alinhado do que, por exemplo, esse material aqui. Esse bico ele já começa a ficar um pouco mais arredondado do que esse bico aqui, e aí a diferença é muito sutil. Quer dizer que essa sapatilha não poderia render looks arrumados e que você teria que escolher essa e não essa? Não. Depende de uma série de outras coisas no seu look, mas se a gente for isolar o sapato, essa sapatilha é levemente mais formal do que essa primeira sapatilha aqui. Então, esse é um ponto que você pode prestar atenção quando você está escolhendo a sapatilha. Olha o material, olha o calçado, olha também o solado, como eu mostrei aqui. Então, é importante prestar atenção nessas diferenças. Outra coisa que a gente pode prestar atenção quando a gente está falando de sapatilha são os detalhes. Então, por exemplo, aqui a gente tem, de novo, o bico mais arredondado, o bico fino, a gente tem alguma estrutura, a gente tem aqui detalhes nas duas sapatilhas. E porque essa aqui tem o bico mais fino, ela parece um pouco mais formal, um pouco mais alinhada do que essa outra sapatilha aqui. Porém, esse detalhe metalizado e brilhoso, dependendo do look que a pessoa estiver usando, ele já ajuda a trazer mais informação. Nesse caso, ele nem seria tão determinante para falar, essa aqui é mais formal do que essa, porque essa aqui, por exemplo, tem essa texturinha. E essa aqui é toda de um material mais... é toda de couro, né? Algo que parece couro, um pouco mais estruturado. O que vai depender muito é de como essas duas são combinadas e conta bastante a história do bico aqui. Agora, aqui, essa lateral tem aquele material mais plástico, ele já traz mais informalidade para a sapatilha do que se a gente comparar com essa sapatilha aqui. Aqui a gente tem uma sapatilha forrada com tecido, ela já é um pouco mais informal, e ela tem uma estampa, que também traz alguma descontração para essa sapatilha e deixa ela um pouco mais informal. Dá para montar looks dentro de um limite da arrumação com essa sapatilha? Dá, porque ela também é mais fina, ela tem o bico um pouco mais fino, mas ela ainda tem elementos que contam como informalidade. Então, quando você estiver montando seu look, você tem que olhar quantos elementos contam para cada lado para ir administrando essa informação. Aqui, por exemplo, é um material similar, mas olha só o acabamento. Na outra sapatilha, a gente não tem esse tipo de acabamento que deixa um pouco mais informal, e aqui a gente já tem o bico mais arredondado, tem a gasta um pouco mais alta do que, deixa eu voltar aqui para comparar, do que nessa sapatilha aqui. Ó, aqui já virando sandália, muito parecida, mas o fato de ter virado sandália, de deixar o pé mais exposto,
já deixa esse mesmo modelo um pouco mais informal. Tem o bico, é um pouco mais fino, tem um material mais bacana, mas o pé está mais exposto, é uma sandália, então ela é um pouco mais informal do que uma sapatilha. Agora, se a gente estivesse olhando para sandálias especificamente, o fato de ter o bico e de cobrir alguns pedaços do pé um pouco mais, poderia contribuir para que essa sandália ficasse um pouco mais arrumada. Mas não é só a única coisa, assim, não é a única coisa que você tem que olhar se você quiser deixar sua sandália mais arrumada. Sua sandália, ela pode ter também uma questão do material, ela pode ter um detalhe, ela pode ter uma pedraria. Por exemplo, aqui a gente tem uma sandália que tem o bico redondo, mas com aquela coisa assim que vai afinando, então deixa um pouco mais alinhada, mas aí você tem um material que é mais natural, que é um pouco mais informal. O acabamento dessa sandália, você vê que é um acabamento mais bacaninha, mas ainda está dentro de uma informalidade. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra para comparar aqui. Vamos supor que esses aqui são modelos sem saltos, porque é possível encontrar modelo assim sem salto. Mas, ó, quando o material é um pouco mais arrumado, aqui a gente já tem uma camurça, já tem um acabamento mais aveludado, uma sandália bem parecida parece um pouco mais arrumada, que aqui entra um outro ponto que são as cores. Cada cor vai ter um nível de formalidade, uma interação diferente no look. Inclusive, se você quiser que eu faça uma live falando um pouco mais sobre cor, comenta aí para eu colocar na nossa programação. Agora, de sandália, por exemplo, a gente pode ter um detalhe com pedras, ou aqui, por exemplo, com pérolas, para deixar essa sandália um pouco mais arrumada. Aqui, por exemplo, a gente tem alguns tipos de pedras também. E aí, o tipo da pedra, a qualidade da pedra, isso também vai interferir na formalidade da sua sandália. O metalizado, se ele for um metalizado mais brilhante, se ele for um metalizado mais opaco, se ele tiver alguma textura, se ele for mais liso. Tudo isso vai acabar interferindo na forma como a gente vê a formalidade desses calçados. Ó, aqui tá bem intermediário. O modelo é bem informal, é um chinelo praticamente, mas aí você tem uma tira que começa a flertar com esse metalizado. Tem a textura, o acabamento dela é uma coisa assim mais rústica, então ela deixa mais informal, mas se tivesse outra sapatilha igualzinha, só que com a tira no couro liso, sem o detalhe do brilho do metalizado, a outra poderia ser menos arrumadinha. Deixa eu ver aqui mais algum detalhe para a gente olhar na sandália. Bom, aqui da pedraria que eu já tinha falado. Ó, outra sapatilha aqui. Ela tem um material transparente, mas você vê que é um tecido mais fino, mais estruturado. Tem a pedraria, tem o bico. Então é uma sapatilha, mas não é uma sapatilha assim super informal. Não é uma sapatilha que você esperaria aí, sei lá, e num churrasco com essa sapatilha. Ela é uma sapatilha para uma ocasião um pouco mais arrumada. Então a gente pode prestar atenção nesses detalhes também. Deixa eu ver aqui se eu acho um negócio. Esse aqui ainda tem salto. Ó, aqui. Aquela coisa, um meio do caminho, né? Um sapato vazado que fica ali expondo o pé, talvez um pouco mais, quase tanto quanto uma sapatilha, mas ele também tem um material muito bacana, um material mais elaborado que deixa com que esse sapato fique menos informal. Olha, aqui todo trabalhado também com pedrarias, esse vazado. Aqui tem a mesma ideia, mas percebe como esse material ele é mais rústico do que os que eu mostrei anteriormente? Aqui, ó, a gente tem uma renda com as pérolas, uma coisa mais arrumada. E aqui a gente já tem um trabalho um pouco mais artesanal, um pouco mais rústico. Outra dificuldade, a Vanessa mandou uma dúvida ótima, vou falar sobre isso já já. É com relação aos tênis, que eu já tinha também falado sobre isso, acho que na primeira live de sábado, então eu vou fazer só uns pontos altos aqui para refrescar, não vou entrar muito nisso, mas de novo, quanto mais cor a gente tem, quanto mais peso a gente tem no tênis, quanto mais pesado for o solado, ou quanto mais certinho ele for, olhar o cadarço também é uma coisa que importa. Aqui, por exemplo, se a gente pegar esse tênis e comparar com tênis que não tem detalhes metalizados, esses tênis que tem algo de metalizado num mesmo modelo sempre vão parecer um pouquinho mais festivos, digamos assim. Agora, se a gente comparar esse tênis que tem metalizado com algum outro tênis, deixa eu ver aqui, que tem um metalizado, mas que seja de um modelo não tão pesado no pé, aí o metalizado vai contar menos. Mas, bom, ó, por exemplo, se a gente comparar aquele outro com esse tênis aqui, esse tênis ele é um pouco mais arrumadinho, porque ele é um pouco mais leve no pé, o solado é mais baixo, ele não é tão pesado no pé, então ele tem um pouco mais de brilho até do que o primeiro tênis que eu mostrei. Então, esses elementos também vão mudando a formalidade dentro de um mesmo calçado.
A Vanessa estava comentando aqui, minha treta é sempre entre o sapato e a barra da calça. Fazia sempre a barra na altura do calcanhar, achando que ficaria bom com todos. Agora já estou começando a perceber o efeito de cada. Não, gente, cada calçado precisa ter... cada barra precisa ser escolhida de acordo com o calçado que você vai usar quando for uma barra mais solta. Barra mais curta e barra mais estreita, por exemplo, calça skinny, calça cigarrete, que ficam mais próximas do tornozelo, essas barras são um pouco mais curtas, e aí elas são mais fáceis de você usar, tanto com um calçado com salto, quanto com um calçado sem salto. Agora, tirando o pantacur, se a sua barra for mais larga, e ela, se você fizer, por exemplo, uma calça flare, que tem a boca mais larga, tipo boca de sino, que é para ser usada com a barra mais alongada, e aí você faz isso, por exemplo, para a sapatilha e coloca um salto, vai ficar aquele pedaço entre a barra e o chão aparecendo, e aí quanto maior o seu salto, maior o sapato, e aí ele vai meio que interromper o olhar, ele vai criar uma quebra ali que não vai dar a continuidade daquela calça chegar até o ponto que ela foi criada para chegar. Érica, mas é uma regra? Então... depende do seu objetivo em relação à sua perna, depende do seu objetivo em relação ao todo do seu corpo, mas no geral, principalmente assim, no que a gente está mais acostumado a ver agora, ela vai chegando mais próximo do pé, é o caimento que a gente considera que é o melhor. Então, quanto mais larga a boca da sua calça, se não for para ser uma pantacur, que daí ela é bem mais curta, não é só um pedacinho de salto aparecendo, ela vai chegando mais perto do seu pé. Porém, a moda tá aí, né? A moda, ela faz a gente mudar a nossa opinião de uma coisa que era considerada demodê ou cafona ou alguma coisa do gênero num momento, de repente a moda vira e transforma aquilo em algo que, nossa, é a proposta de você usar assim, que nem, por exemplo, sei lá, vamos rasgar a calça jeans, que tem todo um contexto cultural por trás do porquê as calças começaram a ser rasgadas, até que fosse uma estética mais comum, mas... a moda foi lá e destruiu. Impensável se destruir uma roupa e usar uma roupa destruída, uma roupa rasgada, mas a moda fez com que a gente acreditasse que aquilo era bonito. Então pode ser que em algum momento, numa calça mais alongada, aqueles 2 dedinhos de barra de espaço entre a barra da sua calça, que tem uma boca mais larga, e o chão, passe a ser mais confortável para o olhar, no sentido de ser mais natural e mais comum, mas no presente momento a gente ainda pensa que a boca mais larga ela chega mais perto do chão, enquanto as bocas mais estreitas elas são mais curtas, ou então a pantacur, que é propositalmente mais curta para a gente pensar. Tem calçado para cada estilo? Tem. Gente, absolutamente tudo tem para cada estilo. Tudo tem que ser de acordo com o seu estilo. Todos os padrões estão em todos os lugares. Não tem essa de, tem um calçado que vai combinar com todo mundo. É que nem jeans. Jeans fica bem com todo mundo, tá? Mas jeans é uma categoria. Você tem uma série de calças jeans, de diferentes bolsos, detalhes, lavagens, cores e etc. Assim como você tem uma série de tênis, uma série de sapatilhas, uma série de sandálias, você precisa olhar para o que faz sentido para o seu. A Lourdes está falando, mas às vezes fica empapado no peito do pé e é bom no salto quando é mais comprida a barra. Então, aí você tem que ver a história da boca que eu tô falando. Quando ela bate no seu pé, porque ela não é tão larga para acompanhar ele ali embaixo, e nem tão estreita que chega até o seu tornozelo, a gente costuma usar uma coisa que no masculino é até mais comum, que são 1 ou 2 quebras, que é quantas dobras aquela calça faz. Mais do que isso, ele realmente vai direcionar o seu olhar para baixo e a imagem vai pesar para o chão. Aqui depende do que você pretende. Isso, essas dobras a mais, esse empapuçado que fica ali, esse empapadinho que fica ali da calça, né, cheia de dobras, esse engruvinhado, ele tende a trazer mais informalidade para a roupa, e por isso a gente associa isso com algo menos arrumado. Então é importante prestar atenção nisso, mas, por exemplo, se você quiser trazer mais atenção para a parte de baixo do seu look, não é necessariamente um problema. O que eu acho um problema aqui, na verdade, é se você ficar pisando na barra, e daí você vai acabar estragando a roupa, e fica uma coisa ali, aquele limite entre despojado e o efeito da barra e algo que já é desarrumado de fato. Bom, o que você pode olhar além do sapato? Porque o sapato ele não faz o look, embora eu saiba que muitas mulheres começam a montar os seus looks pelo sapato. Você tem que olhar qual é o material da sua roupa, quais são as informações da sua roupa. Por exemplo, você combinar um tênis com um shorts jeans e uma camiseta básica, e, de novo, aqui a gente tem, né, muitos modelos de shorts e muitos modelos de camiseta, mas só para vocês terem uma ideia, é diferente de você combinar esse tênis com esses shorts e uma camisa
por exemplo, a camisa, ela já ajuda a trazer um pouco mais de formalidade pro tênis por tabela, porque ela é mais arrumada do que uma camiseta de malha. Ou se em vez de uma camiseta, você tiver uma de malha, uma camiseta que tem o corte de camiseta, mas que ela é de tecido plano. Então, o tecido plano também ajuda a trazer um pouco mais de formalidade. É por isso que a gente olha para o calçado, mas a gente não olha só para o calçado. O contexto, ele é sempre importante. Tanto o contexto do estilo, como a gente estava falando aqui antes, que não tem um sapato que vai funcionar para todo mundo. Tem um sapato que funciona dentro do seu estilo, dos seus padrões, e dentro do que você quer trazer para fora do seu estilo. Então, o jeito de usar, ele também conta, né? Como que você está usando aquela mesma informação? Isso é muito flexível. Como que a gente faz para conectar calçados menos formais com coisas mais arrumadinhas? A gente pode pensar no que eu sempre falo de elemento de transição. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens de teninho sendo usado com um terninho, que é uma coisa que é mais formal. Nesse caso, a camiseta de malha mais informal conversa com o tênis. Ela não tem outros elementos que são completamente informais. Ela tem um caimento um pouco mais alinhado, o corte e o material desse terninho que ela está usando também meio que se conectam com a camiseta, funcionam mais ou menos como um elemento de transição, mas ela ajuda a conectar o terno que seria mais arrumado com esse tênis que é mais informal. Então você pode trazer alguns desses elementos de transição para conectar coisas de formalidade diferente quando você optar por um calçado que é mais informal do que o que você gostaria para o ambiente, mas você quer subir a formalidade da sua roupa sem abrir mão do conforto que esse calçado te proporciona. Então, olha também para os outros elementos do seu look. Dá para usar, outra coisa que me perguntam, sapato de salto, aliás, sapato sem salto em festona? Super dá, se a gente for considerar as coisas que eu mostrei aqui. Inclusive, mostrei algumas sapatilhas que elas tinham um tecido transparente, mais estruturado, todo bordado, que poderiam ser usados em super festona. Ou então uma sandália com várias pedrarias que não tem um salto alto, que tem um salto mais baixo. Aqui conta a formalidade da sua roupa, então ela precisa ter outros elementos. É diferente você usar uma Havaianas e você usar uma das sapatilhas que eu mostrei. Então o sapato em si, ele precisa ter algum tipo de formalidade ali, mas também a roupa. Você coloca uma sapatilha daquela com uma peça, um vestido ou uma blusa, uma saia, que tenham a formalidade que o ambiente que você está indo está pedindo. Então, você conecta essas duas informações de alguma forma, tendo algum ponto em comum. Por exemplo, se você coloca com um vestido de festa, e aí o vestido de festa conecta com o brilho da sapatilha, que é toda bordada em pedraria, etc, que eu tinha mostrado no modelo. O brilho vai funcionar como esse elemento de transição. Diferente de você pegar uma sapatilha tipo de plástico e não ter nenhum elemento em comum. Então, você precisa olhar para o modelo do seu sapato na festona, o mais arrumado que você conseguir dentro de uma sapatilha, e aí conectar isso de alguma forma também com aquela peça que seja mais arrumada. Mas, gente, essa discussão do salto em festonas, ela já é, assim, relativamente antiga, né? A gente adotou essa ideia do salto ser mais arrumado, mas se você for procurar, tem várias celebridades que no tapete vermelho não usam salto. A Charlize Theron, por exemplo, é uma das atrizes que quase sempre no tapete vermelho tá de rasteira. Muito fácil achar ela, tipo, num tapete vermelho de rasteirinha, inclusive com um vestido curto, que deixa mais informal ainda. É mais fácil você usar numa festona um vestido que seja longo, porque aí ele vai cobrir o salto, ninguém vai ver que você tá sem salto, ou uma saia, do que você usar um vestido curto, que aí todo mundo vai ver que você tá sem o salto mesmo. E aí, por associar em festona o salto alto elegante, talvez seja mais difícil de você trazer, você precisa de mais elementos, né, para trazer essa formalidade para o seu look, mas super dá para fazer. E é uma discussão também, eu lembro que uns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente o ano, em Cannes, que tinha uma regra de que as mulheres tinham que ir de salto, várias atrizes, eu não vou lembrar também quem foi que fez isso agora em Cannes, mas faz uns 3 anos, talvez, se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários. Foi descalço, contra essa regra, que não faz o menor sentido de você obrigar. Tipo, homem tem que usar salto, então por que mulher precisa usar um negócio que não necessariamente é confortável ou que vai colocar em risco de alguma forma, enfim. Então, é importante pensar sobre isso nos outros elementos. Vejo que ultimamente está sendo dobrado as barras da maioria dos looks. Isso é modinha ou tem a ver com estar correto? Eu não acredito muito certo e errado, eu acredito no contexto, como você pode perceber, Viviane.
Tá muito uma questão da moda agora, mas você tem que ver se faz sentido para você. Quando você dobra a barra, aí você tem que ver que tipo de linha isso cria, se tem diferença entre o tecido na parte de dentro e na parte de fora, né? O avesso e o direito desse tecido, se vai ficar aparecendo, se aparecer o avesso, você vai deixar um pouco mais informal. Se não aparecer, vai deixar mais despojado, mas não tão informal quanto quando você tem a diferença entre o avesso e o direito. Mas essa é uma proposta de moda que vai e volta. Caberia um tênis e um look para um casamento? Casamentos mais informais, casamentos durante o dia são mais fáceis de você fazer isso. Casamentos mais moderninhos também são mais fáceis de você fazer isso. Casamentos super tradicionais são mais complicados de se fazer. Você tem que ver pelo estilo da festa e o estilo do noivo e, de novo, o tipo do tênis, quais são as informações que você traria ali. É mais desafiador. Eu não digo que é impossível, porque as festas de casamento têm mudado bastante. Os noivos mais novos têm adotado propostas menos tradicionais para os seus casamentos, inclusive alguns casam de melissa, casam de tênis e etc., o que dá uma permissão um pouco maior para os convidados de flexibilizarem os códigos de vestuário que a gente tem para a festa, mas você tem que analisar o contexto, analisar o ambiente. Muito bem! Hoje rendeu esse assunto, hein? Dá para ficar aqui empolgada falando e falando e falando. Mas chegamos aos 45 minutos aqui. Segunda-feira tem mais lives. Segunda-feira ao meio-dia eu te espero. Então a gente tem mais conversas sobre estilo, sobre como você pode se vestir bem com o estilo que você já tem aí. Eu te espero na segunda-feira ao meio-dia, então. E durante toda a semana, dá um like, se inscreve aqui no canal se essa live foi bacana para você, se você aprendeu alguma coisa, deixa o seu comentário para eu saber o que você aprendeu com essa live e a gente se vê em outros canais também. Aliás, outros canais, se você não me segue ainda no Insta, @ericaminchin, que eu publico sempre coisas também para te ajudar a se entender melhor com o seu estilo. Se você for profissional, me segue no Aulas de Consultoria, que eu falo bastante sobre a profissão de consultoria, sobre atendimento de clientes na consultoria, construção de negócios. E até já, então. Espero vocês. Um beijo.